Olá, seja muito bem-vindo ao canal Tudo Normal. Esperamos que esse vídeo seja uma inspiração para você. Agora abra seu coração e venha comigo nessa jornada de aprendizado. Eu preciso que você abra a sua Bíblia, por favor. No livro de Josué, no capítulo 1, no verso 1, nós vamos olhar hoje no exemplo da vida deste homem, que força e coragem é o que Deus pediu de Josué. Me parece que força e coragem é o que a vida pede de todos nós. Em algum momento, em algumas situações, ela vai exigir de nós força e coragem para tomarmos decisões. E eu gosto muito dessa combinação, porque de que adianta um corajoso fraco? Certo? De que adianta? O cara tem coragem, mas não tem força. Tem força, mas não tem coragem. E Deus diz para Josué: você precisa, para desempenhar sua função, para lidar com a vida, com as demandas, com as intempéries que você vai enfrentar ao longo da sua caminhada, de duas coisas: força e coragem. É isso. Eu não sei para você, mas para mim a vida pede isso todos os dias: força e coragem para prosseguir nessa caminhada. É importante nós olharmos e, antes de lermos o texto, lembrarmos de um menino tirado das águas, treinado para ser um faraó no Egito. Ele então mata um egípcio para defender um irmão e é obrigado a fugir para o deserto, onde se torna pastor de ovelhas e recebe a comissão de voltar ao Egito para liderar a saída daquele povo. Com certeza, Moisés é um dos maiores, se não, o maior líder que a Bíblia nos mostra como exemplo. Mas pastor, o senhor disse que vai falar de Josué e está falando de Moisés? É exatamente isso. Eu quero que vocês entendam em que ambiente esse moço foi treinado, em que ambiente ele se espelhou. É importante olharmos e reconhecermos que no primeiro livro dos Reis, no capítulo 2, no verso 2, Davi chama seu filho Salomão e diz: Salomão, eu vou pelo caminho de todos os homens, ou vou pelo caminho da vida. O que Davi está dizendo é: eu estou morrendo, meu filho, porque seja o homem bom, seja ele mau, seja ele rico, seja ele pobre, inevitavelmente ele terá que ter um encontro com a morte. Quando nós olharmos para o texto agora, eu queria que você entendesse a sua responsabilidade. Por muitas vezes, eu já subi nesse púlpito para trazer uma mensagem para você, para apontar às vezes e identificar um problema. Mas essa semana eu estava olhando para isso, e quando nós procuramos um médico falando dos sintomas, e ele manda que façamos exames para identificar o que estamos enfrentando, isso é apenas uma parte do processo. A próxima parte é o que o médico vai me orientar que eu devo fazer para me livrar daquele problema. Hoje eu quero conversar com vocês, porque assim como uma universidade, um colégio é reconhecido pelas notas de seus alunos, pelo desempenho e pela performance que aqueles alunos conseguem desempenhar nas provas, nos concursos públicos, eu acredito também que uma igreja pode ser vista pelo comportamento, pela performance de seus membros. Oferecer a vocês a oportunidade, não apenas de apontar um problema, de apontar um comportamento, mas dar uma direção, estabelecer
uma rota onde você consiga alcançar, né, os propósitos para vencer é muito importante. Moisés está morto, assim como Paulo, Pedro ou qualquer outro que você admire, porque o tempo deles já passou. O tempo agora é o nosso. Chegou a nossa vez de termos a oportunidade de vivermos o incrível, o sensacional. E vamos ver como Deus vai lidar com Josué, e como Josué vai lidar com a história da sua vida. Dificilmente você vai enfrentar ou vai olhar para um homem que enfrentou tantas batalhas, tantas adversidades. O texto diz que ao longo da caminhada de Josué, ele venceu 31 batalhas registradas, 31 reis. A vida daquele homem foi uma vida de batalha, de luta. Enquanto Moisés é um negociador, um estadista, que entra no ambiente egípcio para libertar o povo, Josué é um general, um comandante, um homem de guerra, de batalha. Eu acho que vale muito a pena olharmos o exemplo dele, porque estamos em meio a essas guerras diárias. Hoje não tem leão, hoje não tem urso, não tem gigantes, mas nós vemos todos os dias os problemas se levantarem contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa saúde, contra a nossa fé. O texto diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e deste Líbano até o rio, ou o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Feche os seus olhos um minutinho. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, e continue falando conosco. Usa-me como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Pois é. A primeira coisa que eu quero expor a você é a necessidade de que você coloque em prática aquilo que você vai receber aqui, porque inevitavelmente é isso que vai estabelecer o nome da igreja que você faz parte, o nome do Deus que você serve, a consolidação de sua família e de tantas outras coisas que você planeja ter êxito durante a sua caminhada. Quando nós olhamos para a maneira que Deus vai conversar com Josué, ela é muito interessante, porque em momento nenhum aqui Deus chama Josué de seu servo. Deus chama Josué e diz: o meu servo Moisés é morto, e assim como eu fui com Moisés meu servo, eu serei com você, Josué, servo de Moisés. É importante olharmos a maneira que Deus está conversando com Josué. Me parece que Deus está dizendo para Josué: chegou a hora de eu levar você para outro nível. Até o presente momento, você era um mero espectador, um coadjuvante, alguém que via as minhas orientações serem dadas a Moisés, porque Moisés era meu servo, e meu servo Moisés era morto, e você até esse momento era servo de Moisés, mas agora você vai ser meu servo. O que Deus está dizendo para Josué é algo muito especial. Primeiro ele está dizendo: a sua caminhada comigo não pode depender, quando você mudar de fase, de alguém que ore por você, que leia por você, que interprete. Chegou a hora de você viver a sua própria história. Chegou a hora de você tomar suas próprias decisões. Não é porque sua mãe era minha serva que isso qualifica você para ser minha serva também, ou para ser meu servo também.
O que Deus está dizendo para ele: agora você vai precisar mudar de fase, Josué. Uma coisa é servir a homens, agora você vai me servir. Agora você vai lidar com as minhas instruções. É isso. Nós olhamos para este homem e vemos a vida pedir dele, porque é isso que eu quero aplicar. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu quero dizer que às vezes, e durante muito tempo, você teve que andar debaixo das ordens, das instruções de seus pais. Talvez em determinada fase da sua vida, você teve que andar debaixo das ordens de seu chefe, de seu patrão, daquele que era dono da empresa ou do negócio que você participou. Mas tem momentos que a vida tira você desse ambiente e traz você para uma outra fase. A fase que agora não são seus pais que decidem se você vai ou não, se você compra ou não. Agora chegou a sua vez de tomar suas próprias decisões. Isso parece ser muito bom e nos oferecer uma liberdade, mas é muito importante nós entendermos que quando os outros escolhem para nós, se algo der errado, nós temos uma rota de fuga para nos defender. Nós colocamos a culpa no outro, mas quando chega a minha vez de tomar as decisões, se alguma coisa sair errado, eu sou totalmente responsável. E a vida está chamando Josué e dizendo para ele: chegou a sua hora, camarada. Chegou a sua hora de arcar com suas responsabilidades, de ser responsável por suas escolhas, de entender que você escolhe o que fala para sua esposa, você escolhe que maneira você vai treinar seu filho, que maneira você vai gastar seu dinheiro, quantas vezes você vai resolver vir ao culto, o que você compra, o que você não compra. A vida chama Josué e diz: agora você vai precisar de força e coragem. Força e coragem para fazer o que precisa. Força e coragem para dizer não para aquilo que é ruim para você e pode te causar dano. Porque agora a responsabilidade é totalmente sua. Antes você estava na sombra de Moisés. Quem decidiu quem ia espiar foi Moisés, e você foi um dos espias. Mas agora chegou a sua vez de enviar espias. O que ele viveu para Canaã, agora ele está enviando para Jericó. A vida requer de mim e de você muita responsabilidade, muita maturidade. Por quê? Porque nós gostamos muito de culpar o diabo, de culpar o governo, de culpar fulano, de culpar ciclano. Eu já cheguei à conclusão que quando a culpa é minha, eu coloco em quem eu quero. A vida requer desse camarada a responsabilidade. E como ele vai lidar com isso? É isso que eu quero mostrar a você. Primeiro nós vamos olhar que aquele que era um assistente, aquele que vivia na sombra, agora ele está em meio aos holofotes. É ele que escolhe. Ele sabe que servir a Deus é muito bom, é ter uma ligação direta com o Todo-Poderoso. Mas ao invés de falar com a rocha, feri-la, pode impedir de que se entre na terra prometida. E isso ele também aprendeu com Moisés. Lidar com as responsabilidades é um grande desafio. E por isso muitas pessoas se negam. Por isso que a maioria das pessoas que entram na igreja, pastor Abner, a grande pergunta delas é o seguinte: o que eu posso fazer e o que eu não posso? Me dá as regras. Porque se deixar para eu interpretar e eu errar, a culpa é minha. Então eu fico com a interpretação dos outros. As pessoas têm medo de lidar com responsabilidade. Está aí porque que as pessoas não querem se casar. Está aí porque as pessoas não querem ter filhos. Porque tudo isso pede de si mesmo muita responsabilidade. Um erro pode ser catastrófico.
Então, ao invés de me preparar para não errar, eu fujo de tudo aquilo que traz sobre mim uma grande responsabilidade. Eu não quero um cargo na igreja, eu não quero nada, eu quero passar despercebido. Porque simplesmente isso trará sobre mim uma grande responsabilidade. Por que eu não aceito Jesus? Porque dizer que eu sou servo de Jesus é uma grande responsabilidade. E eu não estou muito afim de responsabilidade. A vida vai requerer de você e de mim, quer você goste ou não, as suas responsabilidades. Ou você pode se tornar um Peter Pan, tendo um caso com a Sininho na terra do nunca, porque não quer crescer. Ou você assume logo que a vida requer de você maturidade e começa a pautar suas decisões e escolhas na palavra de Deus, para que você viva o que Deus tem para você, para que quando as pessoas olhem para você, ela diga: caramba, olha que família, olha a caminhada de fé dessa pessoa. É muito engraçado, às vezes nós olhamos e dizemos: não olha para mim porque eu sou falho, olha para Jesus. Eu nunca vi Jesus. O apóstolo Paulo diz: olha para mim e sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Está na hora de chamarmos a responsabilidade para nós. É assim que funciona.